Cacilda, o que se deu a essa realização dessa eleição suplementar? Os fatos que ocorreram, né, teve a posse do presidente provisoriamente como prefeito, que ele está atuando como prefeito. O que houve para os internautas, para as pessoas que não têm ciência da situação, dos fatos ocorridos? O que gerou o que vai gerar essa eleição suplementar no dia 11? Fique à vontade para trazer aqui para os internautas os fatos bem concisos. Com relação à política do Baixio, né? A gente costuma dizer que toda eleição ela tem uma história. E a história da eleição passada do Baixio, ela finda tendo um reflexo nessa eleição que nós teremos agora. Então, respondendo objetivamente aos fatos, nós teremos uma nova eleição porque durante o pleito passado, nós tivemos um candidato que concorreu à reeleição, que foi o candidato José Humberto. Ele concorreu à reeleição e isso é um processo detalhado e delicado, onde o gestor tem que ter muito zelo para não abusar da máquina pública, né? E durante a campanha a gente identificou uma série de fatos que a gente considerou como sendo abuso do poder político e econômico. Tanto fatos ligados à promoção individual do candidato realizados por meio da sua rede pessoal e por meio da rede do município, das redes sociais do município, quanto fatos ligados à contratação de servidores públicos sem o devido processo seletivo. Porque é importante que a gente diga sempre, pastor, que o emprego público ele não pertence ao prefeito, né? Na minha casa, eu contrato a pessoa que vai trabalhar para mim, eu vou pagar com o meu dinheiro, então eu estabeleço os critérios que eu acho que sejam convenientes, né? Eu posso pedir uma carta de referências, eu posso, enfim. Na administração pública, o dinheiro não pertence ao prefeito, o dinheiro pertence ao povo. Então, é muito importante que todas as oportunidades que sejam geradas na administração pública, elas estejam abertas a todo o povo. Por isso que a gente diz que todo o processo seletivo tem que ser aberto, né? Se tem uma vaga para motorista, essa vaga tem que ser aberta para que todas as pessoas que tenham habilitação, que tenham interesse, que tenham necessidade naquele momento, possam concorrer àquela vaga, àquele cargo. Não é justo que você vá preencher aquele cargo porque você votou no candidato X. Porque na época da eleição existem 2 ou 3 candidatos, existem 2 ou 3 partidos, mas quando passa a eleição, o prefeito é de todos. A prefeitura tem que ser para todos, né? Então, por isso, a legislação exige que se faça essa seleção pública, né, com critérios públicos, aberta ao público, que foi uma coisa que não se verificou. Então, à época éramos 3 partidos, né, e o MDB, o PSD e o PT, os 3 partidos se uniram, identificaram esses fatos e resolveram então entrar com uma AIGE, né? Que é a ação que se move no período eleitoral. Essa ação foi movida ainda no período eleitoral, assim como a coligação de lá também moveu AIGES contra a gente. Isso faz parte do jogo. Hoje em dia é uma coisa que tem que existir nas campanhas. É um advogado, né, para orientar, porque as campanhas são muito judicializadas, tem muitas normas que nós, pessoas comuns, nem sempre estamos acostumados a tudo isso. Então é também um processo educativo para a democracia, né, esse processo eleitoral, e a gente tem sempre a assessoria de advogados. E aí os advogados orientaram, viram ali uma situação e deram origem a um processo. Esse processo ele foi para a primeira instância, que no nosso caso agora é aqui no Barro, né? Na primeira instância, o juiz olhou para o processo e disse, olha, realmente houve um crime, mas foi um crime administrativo, não foi um crime eleitoral. Então, por mim, devolva-se os autos para o juiz local para que ele possa seguir com a investigação administrativa, para o Ministério Público para que ele possa verificar os fatos, não foi nem para o juiz. E aí a gente resolveu recorrer da decisão, porque já haviam várias outras decisões em sentido contrário aqui no estado do Ceará,
Fomos para a segunda instância. Na segunda instância, o colegiado do pleno, então, julgou que realmente houve um crime eleitoral e não apenas um crime administrativo. Mesmo não estando dentro daqueles 3 meses que são vedados pela legislação, mas já estávamos vivenciando o período eleitoral. E aí o prefeito foi condenado, afastado, né, do cargo. Depois dos embargos declaratórios, ele foi afastado do cargo e assume, então, o presidente da Câmara interinamente, até que se realize, inicialmente pelo prazo de 90 dias, até que se realize novas eleições, mas que não foi necessariamente 90 dias, porque a gente teve aí o período das eleições para presidente no meio, né? Primeiro e segundo turno, então findou retardando um pouco e a eleição foi marcada, então, para o dia 11 de dezembro. Mas só lembrando que o processo, o prefeito José Humberto recorreu da decisão da segunda instância, recorreu à terceira instância. Esse processo hoje ele está em Brasília, né? E a gente aguarda ainda o desfecho. Nós temos aí 2 possibilidades nesse momento, que é a possibilidade de realização da eleição e a possibilidade ainda do julgamento do ex-gestor, né, ou do gestor afastado, José Humberto Moura Ramalho.